Então eu gostaria de chamar com muito carinho aqui Marlon Luz, por gentileza, a Paula, da 99, e cadê nosso amigo da Cox Automotive? Por favor, vamos lá. Eu não sei se eu chamo você como André, como Carlos André. André, então esse é o André Rabelo, da Cox Automotive. Energia elétrica há uma longa data. Eu trabalhei por 7 anos no mercado livre de energia elétrica, depois migrei para o mercado de tecnologia, trabalhei no mercado de inteligência artificial em São Francisco e recentemente estava na Tupi, que é uma empresa de carregamento de veículos elétricos da Raizen, né, quando passei depois a integrar o time da 99, cuidando dos desafios que a gente tem aí de expandir a eletromobilidade para o Brasil. Acho que esse é um pouquinho do meu histórico. Acho que o Thiago, a gente tem super orgulho aí da história dele e é um super parceiro, então vamos ter muita coisa para conversar aqui hoje. Obrigado, Paulo. Então eu gostaria que o Marlon agora se apresentasse, porque o Marlon, da mesma forma que eu, ele também é motorista de aplicativo. De vez em quando você liga o aplicativo que eu sei. Como desenvolvedor de software, já trabalhei em Microsoft, HP, Nokia. No último legislatura, eu estava como vereador na cidade de São Paulo, eleito pela classe dos motoristas de aplicativo. E hoje sou, inclusive, proprietário de um posto de carro elétrico, onde 80% das recargas são feitas por motoristas de aplicativo. Excelente. E para que não deixem mentir que essa estatística de motoristas de aplicativo tem aumentado, eu gostaria que o André trouxesse um pouquinho da informação que ele tem dos dados que a Cox consegue trazer em relação à mobilidade elétrica e inclusive o perfil dos motoristas. Então, vamos começar pelas perguntas para o André. André, como que vocês têm apurado o crescimento da mobilidade elétrica no Brasil? Bom, primeiramente me apresentar, eu sou o André, diretor de produtos e operações da Cox Automotive. A Cox, ela fornece preço para 100% da indústria automotiva, não somente para veículos elétricos, mas todos os bancos consomem preços de carros da Cox para financiar os carros, as montadoras e as empresas que tocam o mercado automotivo, assim como a 99 Táxi. As perguntas que a gente mais recebe, sobretudo por conta do elétrico, acho que vale a pena comentar um pouco dos indicadores. Os indicadores do mês passado, por exemplo, foram vendidos quase 30 mil carros elétricos, um crescimento de ano contra ano de quase 60%, um crescimento de abril para maio de 11% e pela primeira vez o carro elétrico foi mais vendido do que o carro híbrido na história brasileira. Então isso é um ponto muito relevante. A Cox, ela faz um trabalho, quando se trata de elétrico, a gente toca principalmente as esteiras de crédito. Eu acho que aqui eu quero muito fazer uma provocação no sentido de, a pergunta que a gente mais recebe. Não adianta a gente ter ações para expandir a mobilidade elétrica se o mercado financeiro ainda não estar preparado para conceder crédito para o motorista de aplicativo, que acho que aqui é um ponto para uma boa discussão. Referente a indicadores, como eu disse, a gente fornece todas as camadas de preço, mas o que as pessoas mais querem saber é: o carro elétrico, ele desvaloriza ou deprecia mais do que o carro a combustão? Essa é a pergunta de milhões e a resposta é bem pragmática: não, e isso independe se é elétrico ou se é a combustão. O que deprecia um carro ou o que desvaloriza o carro, ele está mais relacionado, por incrível que pareça, a uma ação de marketing de uma montadora, por exemplo, uma montadora que dá um baita bônus no carro zero. O que acontece com o carro usado? Despenca o preço, né? Posicionamento de mercado, ele é um fator que deprecia e desvaloriza mais um carro, independente se ele é elétrico ou se ele é a combustão. Eu vou explorar um pouco mais isso aqui com vocês. Excelente, excelente. Poxa, isso daí é um fato, né, que a gente consegue observar no dia a dia, mas é difícil comprovar se a pessoa não está aberta, né? Agora, com dados, eu acredito que não dá para tampar essa informação. Aí, falando em dados, eu gostaria de perguntar para a Paula. Paula, como que tem sido o crescimento da frota de veículos elétricos dentro dos aplicativos?
quantos novos motoristas a gente tem observado, novos carros elétricos que a gente tem visto dentro de 2025, por exemplo? Como que vocês têm visto o crescimento? Legal. A gente acompanha isso bem de perto, né, Thiago? Porque na frente de veículos elétricos é um dos nossos principais indicadores. Acho que desde o início desse movimento a gente fundou a Aliança pela Mobilidade Sustentável, que é um grupo de empresas que estão olhando com cuidado para essa mudança, né, de modal, do modal a combustão para o modal elétrico. E esse grupo, trabalhando em conjunto com o desenvolvimento de projetos, tem acelerado muito esse processo. Em 2024, a gente tinha 8,5 mil carros elétricos dentro da plataforma da 99 e agora a gente já está com 17 mil. Então, a gente está aí com um crescimento aí de quase dobrar, né, de um ano contra ano, e a gente tem visto esse crescimento ser cada vez maior mês a mês quando a gente analisa as cidades no geral. O que a 99 tem feito para apoiar esse crescimento? A gente tem no Brasil uma categoria que a gente lançou em 2024 chamada Electric Pro. É a primeira categoria focada em carros elétricos e carros híbridos que veio para ajudar o motorista a ele ganhar mais com essa escolha de mudança de modal, né? Então, a 99 criou uma metodologia que ela oferece uma experiência premium para o passageiro, né? Então, o passageiro paga um pouco a mais por isso e o motorista também recebe incentivos por correr nessa categoria, o que isso ajuda muito mais o crescimento desse modal de elétricos, porque a gente tem um incentivo financeiro, né, para o motorista ali na veia para fazer essa mudança e aumentar a rentabilidade dele mensal. Então, hoje a gente está aí com 17 mil motoristas, muito fruto do lançamento da categoria, que foi fruto de todo o movimento da Aliança pela Mobilidade Sustentável e os projetos que a gente tem feito para acelerar isso. Legal. Eu vou fazer uma pergunta dupla, na verdade, para você e para o Marlon, e eu quero que vocês me respondam, se possível, da forma mais sucinta, porque a gente vai ter outras perguntas aqui. Está compensando para o motorista de aplicativo rodar com carro elétrico financeiramente e até em questão de saúde? Fica à vontade vocês dois aí se revezar. Eu tenho a minha resposta, mas eu vou deixar você começar. Obrigado, Paulo. Obrigado pela pergunta, Thiago. Sim, eu tenho certeza que sim. Quando vai para a manutenção do carro, um carro combustão, o motorista de aplicativo gasta muito. Hoje, muitos motoristas alugam carros. Chegam a pagar R$ 800 por semana de um carro a combustão. Estou falando de um Argo, de um Mobi, e eles gastam praticamente R$ 3.000 de combustível. Então, pensa aí, 4 × 8, 32, eles gastam R$ 6.200 só com gasolina e o aluguel do carro. Um carro elétrico hoje, você consegue alugar por 4, 4,5, 5, dependendo do veículo. E gasta praticamente nada para poder carregar o carro, principalmente se ele instala um carregador na casa dele. Então, pensando na vantagem, sim. Tem algumas locadoras que já estão oferecendo também a possibilidade de ele alugar um carro elétrico com a possibilidade de compra do futuro, o que é uma estratégia muito boa, que faz com que o motorista conserve melhor o carro, né? E pela dificuldade de crédito do mercado, como bem citado por você, né, ele acaba facilitando a compra dele depois de 2, 3 anos do seu próprio carro elétrico. Então, eu entendo que sim, carro elétrico é bom para o motorista de aplicativo, é bom para o aplicativo, que entrega uma melhor experiência para o usuário também tem um ambiente de transporte muito mais silencioso, né, e muito mais prazeroso. Paula, por favor. Eu assino embaixo de tudo que o Marlon disse, mas acho legal eu trazer aqui alguns números, né, sobre a ótica da plataforma nossa, né. Então, hoje, quando a gente olha o motorista de aplicativo, no custo do combustível, a gente enxerga uma redução de 80% no custo que ele tem se comparado ao carro a combustão. Então, na ótica de custo, o 80% ele já consegue. Quando a gente olha sobre a ótica das categorias que ele pode correr com o carro elétrico, que hoje a categoria Electric Pro só está em
São Paulo e Brasília, que é uma categoria que paga mais. Ele consegue correr em categorias premiums como Plus, né, e com outras categorias premiums da concorrência, né. A gente percebe que com esse aumento, né, de novas categorias que ele pode com o carro elétrico, ele registra um aumento de até 60% também na receita. E isso geraria ali, se a gente pegar um valor médio, um aumento em R$2.000 mensais na renda que esse motorista tem no fim dele, né, no projeto dele. R$2.000 de valor líquido. Líquido. Que ele leva para o bolso dele. Exato. E eu sempre gosto, assim, por trabalhar na 99, eu vou todos os dias para o trabalho de 99 e eu tenho a oportunidade de conversar com esses motoristas, né? E eu gosto muito de ouvir as histórias. Eu acho que as histórias tangibilizam mais o impacto social que a gente está causando, né? Esses dias eu conversei com um motorista que eu perguntei para ele, nossa, mas está valendo o carro elétrico, né? O que compensou para você? O que você está fazendo com esse dinheiro adicional, né, que está entrando para você? E ele falou para mim que ele realizou o sonho da vida dele de colocar a filha dele numa escola particular. E para mim isso foi uma coisa, eu nunca tinha levado, né, ao limite de todas as possibilidades e os sonhos que eles querem realizar com esse dinheiro adicional, mas foi muito legal ver essa possibilidade que a gente abriu para aquela pessoa. E eu acho que em termos de possibilidades, o carro elétrico está viabilizando motoristas de financiarem o seu primeiro carro elétrico, motoristas de às vezes reduzirem um pouco o volume de corridas que ele tem que fazer para ter a mesma rentabilidade, né? Então ter um pouco mais de conforto, né? E eu acho que tudo isso culmina, né, em por que a gente está fazendo essas conversas, por que a 99 está fazendo esse movimento de crescer o número de carros elétricos pelo Brasil. Nossa, maravilhoso mesmo. E vou te falar uma coisa, eu percebi não só isso, questão de renda em cada corrida, o ticket de cada corrida melhorar, como a pontuação também do motorista. Eu parti de 4,86 para 5 estrelas, por conta do carro elétrico. E até isso acaba fazendo efeito na gorjeta, né? Aí, falando em dinheiro, porque eu adoro falar de dinheiro, quando eu comprei meu carro elétrico, todo mundo achava loucura eu colocar um carro de 140 mil para rodar fazendo corrida de 5, 10 reais, tá? Nossa, você vai pagar o dobro num carro, eu compraria 2, 3 quids com esse preço. André, como é que está a distância de preço entre um carro a combustão e um carro elétrico de entrada hoje? Você tem esse parâmetro, assim, está tão distante assim do preço dos carros? Não, absolutamente não. Você já tem opções, aqui eu não posso... Eu vou falar da marca, mas eu atendo 100% das marcas, mas a própria BYD, ela tem os carros de entrada, que são os carros que rodam também pelo aplicativo, com preços até inferiores de carros de entrada e populares de outras marcas sendo a combustão. Isso aproxima muito, mas eu acho que tem um ponto que é bem interessante, que está fazendo a expansão do carro elétrico, pegando um pouco o gancho que a Paula trouxe. O motorista do aplicativo hoje, ele é o maior garoto propaganda do carro elétrico. Porque além dele falar bem sobre todas as possibilidades que o carro dá, não somente na economia, na renda, ele fala da mecânica e ele se torna o maior tester de todas as montadoras, porque eles vão adquirindo um modus operandi pela observação no dia a dia, qual que é a forma com que eles dirigem, que eles mais economizam combustível, qual que é a forma com que eles trafegam, que eles recarregam um carro que traz mais eficiência para o carro. E para a pessoa que está sentada no banco de trás, ele vai comentando isso e a pessoa fala, nossa, eu já estou tirando as minhas dúvidas se eu compro o carro elétrico ou se eu compro o carro a combustão. Eu acho isso uma maravilha. Eu sou um que toda vez que eu entro num táxi, eu começo a perguntar para o motorista justamente como que é o dia a dia dele, o porquê que ele escolheu aquele modelo de carro, seja a combustão ou seja o elétrico, porque eu gosto muito de ter essas provocações. E eu faço o seguinte, quando eu chego na empresa, eu passo esse feedback sempre para as montadoras, seja a montadora do carro elétrico ou a combustão, da nossa experiência, porque acho que isso vai fazendo com que o mercado ele vai se difundindo cada vez mais. Mas voltando a preço,
preço, eu acho que isso está muito agora em voga. O carro elétrico ele está se aproximando. Com a vinda de mais chinesas para o Brasil, isso gera mais concorrência e, consequentemente, faz o preço se tornar mais competitivo e mais acessível para toda a população. Muito bom. E uma coisa interessante que vocês comentaram foi o quanto o motorista gosta de falar sobre carro elétrico. Ele gosta de falar, olha, o meu carro tem isso, faz aqui, não sei o que, não sei o que lá. O Marlon, ele foi uma das pessoas que mais viabilizou espaço para o motorista de aplicativo na cidade de São Paulo, com os pontos de apoio. Hoje nós, infelizmente, perdemos, né, por conta de motivos óbvios, né, mas tem um ponto de apoio muito bom, inclusive para o motorista de aplicativo elétrico. Eu queria que você trouxesse um pouquinho do sentimento que você vê desses motoristas exatamente lá no ponto de apoio, no Ecoluz, né? Do hub de carregamento da galera. Perfeito. Um dos nossos trabalhos, até como vereador, antes de ser vereador, né, Thiago, e também intensificado como vereador na cidade de São Paulo, foi propiciar para os motoristas de aplicativo como é que se diz? O ponto de apoio. O ponto de apoio é um lugar onde ele pode esquentar a marmita dele, ele pode sentar numa mesa, comer, pode usar um banheiro, pode passar um pano úmido no carro dele, tem um aspirador ali para ele aspirar o carro dele e dar um trato dele, dar um descansinho e voltar para o trabalho. O motorista de aplicativo é um trabalhador que fica andando pela cidade inteira, então ele nunca sabe para onde vai parar. E quando ele encontra um ponto de apoio, é um momento ali que ele pode descansar com segurança. Teve uma vez, eu recebi um e-mail de uma esposa de motorista de aplicativo me agradecendo pelo ponto de apoio, porque ela sabe que todo dia o marido dela ia lá e ela ficava feliz de o marido dela estar num lugar seguro para poder comer. Olha só que interessante. E a gente colocou no nosso posto Ecoluz, ali no bairro de Ipiranga, também um ponto de apoio que não só atende os motoristas de carro elétrico, mas também os motoristas de carro a combustão também. Então, eles vão lá e passam a ter um contato maior com o conceito do carro elétrico, com carros elétricos, com pessoas que dirigem carros elétricos, evangelizando ainda mais a eletrificação do transporte. Olha, vou falar a verdade, e esse ponto de apoio, ele é tão mais importante do que pode se imaginar, porque a maior parte dos motoristas, não vou dizer a maior parte, mas uma grande parte, na verdade, sequer tem um carregador em casa, né? A 99, eu sei que ela fez um trabalho muito bom também, tentando incentivar essas pessoas a terem seus carregadores domésticos, né? Com parcerias, tudo, com infraestrutura de carregamento. Só que a gente sabe que muitas dessas pessoas sequer têm uma condição de ter uma garagem em casa, quanto mais uma garagem com uma tomada, né? E me fala um pouco, qual que é a estratégia que a 99 pensou nesses motoristas que não tem como carregar em casa e tem que estar com o carro carregado todo dia? Boa pergunta, Thiago. Eu acho que a primeira grande estratégia que a 99 pensou foi como é que a gente conseguia juntar todos os entes que envolvem, né, o suporte para esse motorista para ofertar esse tipo de serviço, que foi a Aliança pela Mobilidade Sustentável. Na Aliança, a gente juntou empresas tanto que tinham carregamento público, quanto empresas que tinham carregamento privado para os motoristas poderem alugar ou poder colocar em casa, quanto também empresas de financiamento, de aluguel de carro, de compra e venda de carro, para a gente desenhar projetos de como a gente conseguia criar programas para esses motoristas acessarem toda essa estrutura de uma forma através do suporte da 99. Então, acho que o grande movimento que a gente fez na Aliança foi a nossa cartada mais significativa. E a partir da Aliança surgiram esses vários projetos que a gente tem hoje. Então, o que a 99 hoje oferece para os motoristas? A gente tem o programa de aluguel de carros elétricos da Daruge e da Austin, onde eles podem alugar carros da cidade de São Paulo para experimentar e para entender como é a dinâmica do carro elétrico, que ela é diferente da dinâmica do carro a combustão. A gente tem programa de parceria com eletropostos, onde a gente oferece desconto para esses motoristas abastecerem mais barato, caso eles não tenham como ter o próprio carregador em casa. A gente tem o programa de carregadores em casa, que a gente dá um desconto para os motoristas colocarem o carregador
na casa deles, caso eles tenham essa infraestrutura. E a gente tem um programa de financiamento que a gente ajuda esses motoristas a adquirirem carros a um preço mais barato e com incentivo para conseguirem fazer a troca de modal. Então, acho que a 99 trabalhou em diversas frentes para tentar corrigir esses gaps e acelerar esse processo para eles. Perfeito. Gente, eu peço desculpa para vocês, o acelerado do nosso painel, porque aqui é motorista de aplicativo, vai de corrida em corrida. Então, nossa última corrida antes de irmos para casa, desse painel. André, o que vale mais a pena? Um carro zero ou um usadinho um pouco rodado para um motorista de aplicativo? Elétrico? Elétrico, lógico. O usado é uma boa questão, porque agora está acontecendo o primeiro ciclo de troca desses carros elétricos que vieram e chegaram há 2, 3 anos atrás. Ainda o seminovo, eu não posso deixar de falar do seminovo, porque o seminovo, ele movimenta o país, e quando a gente fala do elétrico, até pela durabilidade da bateria, até pelas garantias que as empresas estão dando agora e pelas montadoras estão dando agora, vale a pena estender essa troca do carro zero para do carro usado para o carro zero elétrico. Então, eu ainda recomendo o carro usado elétrico. E eu não poderia deixar de falar, eu sei que não é do tema, mas falar um pouco do financiamento, que eu acredito que as empresas 99 e outras empresas de aplicativo, hoje para se dar crédito para o motorista de aplicativo no país, ou para qualquer pessoa, se olham 3 pilares. Olha o pilar da garantia, que é o próprio carro, olha o pilar da capacidade de pagamento, que é o cliente, e olha o pilar da loja onde se está comprando. Capacidade de pagamento para motorista de aplicativo sempre foi sombrio para banco. Eu sei porque o meu know-how é crédito, trabalhei em crédito a vida inteira e migrei para a Cox recentemente. Como que o banco consegue classificar ou identificar que um cliente tem capacidade de pagamento? E, na minha humilde opinião, a grande sacada é as empresas fornecerem para os bancos qual que é o behavior ou qual que é o score do motorista dentro do aplicativo, seja da 99 ou seja de outra empresa, qual que é a movimentação que esse cliente tira mensalmente ou quinzenalmente, porque hoje a única forma de um motorista perante todos os bancos, eu não estou falando perante um banco, porque eu sei que a 99 tem parceria com um banco X ou um banco Y, mas a gente precisa expandir. Hoje no Brasil, só 50% dos carros vendidos são financiados, enquanto nos Estados Unidos, 98% dos carros vendidos são financiados. E os bancos não financiam mais, não é porque o brasileiro não tem capacidade de pagamento, é porque os bancos não têm certeza se os brasileiros têm capacidade de pagamento. Então, falando exclusivamente em motorista de aplicativo, a partir do momento que as empresas que trabalham com motoristas de aplicativo dão aos bancos essas informações, esse nível de aprovação cresce, aumenta o número de vendas, aumenta o número de empregos e aumenta o número de motoristas de aplicativo. Então, eu quero trazer essa provocação, que eu acho que é um trabalho em conjunto, tanto do Thiago, quanto da associação, quanto das empresas, para fornecer esses dados para os bancos, para financiar mais carros, vender mais carros, arrumar mais empregos e dar mais crédito. Poxa, muito obrigado mesmo. Espero que tenham gostado aqui do painel. Infelizmente, a gente não vai poder abrir para perguntas, mas o André, a Paula, o Marlon vão continuar aqui com a gente. Vocês vão ter a oportunidade de perguntar para eles diretamente, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado, Thiago.